Mateus, capítulo de número 25. Livro de Mateus, capítulo de número 25, verso 1. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos e das irmãs que estão aqui, os cantores, pregadores, obreiros, homens e mulheres de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O pastor Justo que nos fez o convite de estar aqui, sempre é um prazer estar com vocês. Somos felizes e alegres por todas as oportunidades que a mim são oferecidas. Estamos aqui contentes, alegres de estar mais uma vez, não para pregar, mas para estar cultuando e adorando juntamente com cada um dos irmãos. Pregador Marcos, grande pregador da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério. Deus tem grandes coisas para cada um de nós. Amém? Todos encontraram? Amém. Vamos ler? Está escrito assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Quantas virgens? 10. Tomando as suas lamparinas ou as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas ou lamparinas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite veio-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Tome os vossos assentos, glorificando, exaltando o nome santo de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, olha para cá. O texto a qual acabamos de ler agora está falando sobre as 10 virgens. É um texto bastante explorado, bastante pregado, mas quando eu estava meditando em casa, o Espírito Santo ardeu meu coração dentro deste texto. Eu quero, em alguns minutos explanados com vocês, e trazer algumas lições dentro deste contexto bíblico. Observe que o texto ele é autoexplicativo e ele vai nos trazendo algumas lições. Primeiro, o texto está falando sobre 10 virgens.
A diferença que havia entre elas, o texto vai ser bem claro, dizendo que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Entenda que havia uma única diferença entre todas elas. Qual é? As prudentes, quando saíram para ir ao encontro do noivo, elas levaram a lamparina. E todos conhecem que a lamparina era um dos utensílios que usavam para clarear, para caminhar, para ter um direcionamento. A lamparina era uma espécie de algo que colocava o azeite dentro. Colocava um pavio e acendia-se aquele pavio. E ele acendia a luz, trazia claridade. E então elas se locomoviam de maneira clara, de maneira que poderia ver, de maneira que poderia se locomover. Aleluia, Deus. Mas, como o próprio texto está dizendo, elas foram além. Elas pensaram em algo a mais. Além da lamparina, elas pegaram uma vasilha e colocou azeite dentro da vasilha. E por isso elas foram chamadas de prudente. Entenda que as outras 5 que foram chamadas de loucas, elas fizeram o mesmo. Pegaram a mesma lamparina, com o mesmo azeite que estava dentro, com o mesmo pavio, e foram para o encontro do mesmo noivo. Jesus, aleluia. Eu acho muito interessante o que as entrelinhas da Bíblia mostram para nós, e que se às vezes nós não observarmos e tentarmos entender o que a mensagem bíblica quer declarar, às vezes a gente passa desapercebido. Eu já ouvi, e não estou invalidando a mensagem dos outros companheiros de ministério, que pregaram dizendo que este azeite era a oração, que este azeite era o jejum, que este azeite era alguma coisa relacionada à nossa vida espiritual. Eu não estou invalidando isso, até porque nós aprendemos na teologia bíblica que há 2 tipos de aplicação bíblica. Uma delas que é a exegese. A exegese é aquilo que a própria Bíblia extrai e ela por si própria vai trazer o esclarecimento. Então o pregador que vai fazer uma exegese da Bíblia, ele vai ler o texto e deixar o texto falar por si só. E o texto vai trazer a explicação. Mas existe aqueles que gostam de fazer a exegese, que vai pegar algo fora do texto e vai trazer para dentro do texto, fazendo algumas aplicações. E observe que este texto aqui, como eu disse já no início, ele é autoexplicativo, porque o texto vai dar características. Qual é a primeira característica? É que ele separa das 5, dizendo que elas são prudentes. Quando o texto está dizendo que elas eram prudentes, a prudência é alguém que, quando vai, exemplificando, para uma viagem, ele vai pensar: a viagem que eu vou, talvez, tem 200 quilômetros. Eu preciso abastecer meu carro, eu preciso ter o dinheiro, que se acabar a gasolina que está no tanque do carro, para voltar, eu tenho que ter uma reserva para completar o combustível, para completar o tanque do carro. Era mais ou menos isso que estas 5, que o texto vai chamar de prudente, imaginaram. Eu vou para encontrar o noivo, eu vou para encontrar aquele que uma hora vai casar, vai estar comigo. Este, na tipologia bíblica, está falando de Cristo. E as noivas estão falando da igreja. Observe que as 5 que eram prudentes, elas pensaram: eu vou ao encontro dele, eu preciso ter a lamparina na minha mão,
Eu preciso ter azeite dentro desta lamparina. Eu preciso ter fogo para atear nesta lamparina para clarear. Mas eu também preciso de ter uma vasilha reserva para colocar azeite, porque há de ser que, se acabando o azeite, eu vou completar o que está acabando. Eu não vou ser pego de qualquer maneira. Eu não vou ser pego de surpresa. Era isso que os textos estavam querendo dizer. É isso que o texto está exemplificando. Mas as que foram chamadas de loucas, elas foram para o mesmo lugar. Elas colocaram a mesma vestimenta, elas estavam no mesmo ambiente, elas estavam à busca do mesmo noivo, mas elas só levaram a lamparina. E olha para cá, porque muitas pessoas vão dizer que o que se acabou delas ou que elas não tinham era o azeite. E é por isso que eu disse que alguns pregadores fazem uma aplicação dizendo que o azeite poderia ser a oração, que o azeite poderia ser o jejum. Mas o texto não está dizendo que acabou o azeite delas. Elas só levaram a lamparina. E para levar a lamparina tinha que ter azeite dentro da lamparina. Para levar a lamparina, elas tinham que ter claridade para andar no caminho. Mas o que faltou nelas para que elas fossem chamadas de loucas? O que faltou nelas é uma coisa muito simples, eu vou lhe esclarecer agora. O que faltou nelas é chamado compromisso, é chamado entendimento, é chamado a prudência. O que faltou nelas não foi azeite, o que faltou nelas foi prudência para encontrar com o noivo. O que faltou nelas não foi azeite, o que faltou nelas foi o compromisso e a responsabilidade para encontrar com aquele que fazia um voto de compromisso com elas. Entenda que nós estamos em um contexto bíblico histórico e aqui também estamos diante da igreja. E nós não estamos isentos de participar ou de estar na mesma posição, porque primeiro, nós estamos aqui representando quem? A noiva de Cristo. Nós estamos aqui representando quem? A igreja de Cristo. E no meio de nós tem as duas classes. Tem pessoas que chegaram aqui prudentes. Como é isso, pregador? Tem pessoas que estão aqui não por causa de quem veio cantar. Tem pessoas que estão aqui não por causa de quem veio pregar. Tem pessoas que estão aqui não por causa do pastor Gilson. Tem pessoas que não estão aqui não por causa da localidade. Mas tem pessoas que vieram aqui porque estão esperando o noivo. E só quem está esperando o noivo, levanta a tua mão para adorar o nome dele. Tem pessoas que saíram da sua casa e poderia ir para qualquer lugar. Poderia ir para o shopping center, poderia ir para uma praça, poderia visitar um parente. Mas quando você lembrou da responsabilidade, do compromisso com o noivo, você lembrou que precisava de algo a mais. Então você não só pegou a sua Bíblia, você não colocou só a sua roupa, você não penteou o seu melhor penteado, você não foi no seu guarda-roupa e pegou o seu melhor perfume. Você pegou a sua vasilha de azeite e você pegou uma reserva, porque você não sabe a hora, você não sabe o momento que ele vai te chamar. Você não sabe a hora, você não sabe o momento que a trombeta vai tocar. E olha para cá, tem muitas pessoas que estão aqui que às vezes estão preocupados com o que vai acontecer amanhã, que é segunda-feira, ou o que vai acontecer com a terça-feira, a quarta e a quinta. Mas tem pessoas que estão aqui simplesmente preocupadas com a vinda do noivo. Tem pessoas que estão aqui que estão preocupadas com a conta que precisa de pagar. Mas tem pessoas que vieram aqui, pastor Gilson, que a única coisa que está no coração é: eu preciso estar diante do meu noivo para adorar, eu preciso estar diante do meu noivo para buscar, eu preciso estar diante do meu noivo para renovar meu compromisso. Se você veio aqui para adorar, você está no lugar certo. Se você veio aqui para buscar, você está no lugar certo. Se você veio aqui para completar a sua botija de azeite, você está no lugar certo. E se você está, levanta a tua mão e glorifica o nome dele. É por ele, é para ele. Então glorifica enquanto você pode. Entenda que a Bíblia agora vai nos dar algumas características de prudência. Observe que o povo chamado hebreu foi o povo que foi chamado o povo de Deus na Bíblia. O que você quer dizer, pregador? Entenda que
que o Israel de Deus é o povo santo, é o povo escolhido, era o povo que tinha a marca da promessa. Mas todas as vezes que o povo de Deus se acostumava com a liturgia e com a casa de Deus, a primeira coisa que eles faziam era prevaricar a liturgia e tudo que Deus havia mandado para que eles fizessem. Por que você está dizendo isso, pregador? Lembra-se quando Ana entra no templo, ela vai começar a orar, ela vai começar a buscar. E qual era o intuito de Ana? Ela entra no templo não por causa da adoração, mas ela entra no templo porque ela tinha uma rival dentro de casa. Mas quando ela entendeu que ela substituísse a adoração pela briga que estava em casa, Deus respondia a sua adoração. Quando ela entendeu que tinha que abrir mão do que estava acontecendo na casa, na família, com o esposo e com a rival que ela tinha dentro de casa, ela entrou para dentro do templo para adorar. E quando ela entra para dentro do templo para adorar, duas coisas vão acontecer. A primeira coisa que a Bíblia vai dizer que Ana, quando entra no templo, ela vai entrar com amargura de coração. A segunda coisa que vai acontecer com Ana, quando estava dentro do templo, ela vai ser incompreendida pelo sacerdote. Mas quando ela entra e ela começa a adorar a Deus, a Bíblia vai dizer que o sacerdote ali olha para Ana adorando no templo, e ele vai dizer para ela: ei, Ana, tira a embriaguez, tira a bebida dos teus lábios. Quando ela abre o coração para o sacerdote, a primeira coisa, Marcos, que ela vai dizer: eu não estou embriagada, eu não estou embriagada, meu Senhor, simplesmente estou amargurada de coração. Então o sacerdote vai liberar uma palavra sobre a vida de Ana, dizendo que Deus cumpra o desejo do teu coração. Quando Ana agora sai do templo, a angústia havia saído, a amargura do coração havia ido embora, mas agora Ana começa a gerar. Quando Ana começa a gerar, no tempo determinado da mulher, ela gera um filho por nome de Samuel. Quando ela gera Samuel, ela leva Samuel para o templo. O menino com 3 meses começa a servir, começa a estar na casa do Senhor. Entenda que de ano em ano, Eucana e Ana subia para adorar. Ela fazia vestimenta e levava para o menino. O menino vai crescer na presença de Eli. Eli era o sacerdote que estava ali naquele território. Observe, quando Eli estava servindo ao Senhor, a Bíblia vai dizer que Eli já estava velho de idade. Eli já estava com os olhos tendo. Entenda, meu irmão e minha irmã, quando Eli está no templo, está Samuel. Samuel é a criança, está crescendo, está desenvolvendo. Mas a Bíblia vai dizer que Eli tinha 2 filhos, um por nome de Ofni e outro por nome de Finéias. Aqueles 2 filhos que estavam dentro da casa do Senhor acostumaram com a liturgia do templo, acostumaram com tudo que tinha diante da casa do Senhor. E olha para cá, todas as vezes que nós acostumamos com o templo, com a casa do Senhor, com a liturgia da casa do Senhor, a primeira coisa que a gente começa a fazer é desobedecer, começa agora a se esfriar, começa agora a se afastar, começa agora a repudiar tudo que está acontecendo na casa de Deus. Era isso que Ofni e Finéias começou a fazer, meu irmão. O que ele fazia quando ele estava diante da casa do Senhor, como representante da casa de Deus, ele pegava um espeto na sua mão, e tudo que era oferecido, que era sacrificado por Deus, eles pegavam a melhor parte. Além de pegar a melhor parte, eles chamavam as prostitutas, chegavam no templo, adulteravam, fazia tudo que não podia. Se acostumaram, pastor Gilson, com o templo, se acostumaram com a posição, se acostumaram com a casa. Mas a Bíblia vai dizer que o jovem crescia, o jovem sacerdote crescia. Deus dava visão, Deus dava para ele conhecimento. Olha para cá, um certo dia a Bíblia vai dizer que o povo de Israel vai para a guerra. Os filisteus se levantam,
do povo. Quando está ali, eles têm uma ideia. Qual era a ideia? Porque o templo era a maior pujança do povo de Deus. Era lá que estava a arca. Dentro da arca estava a vara de Arão que havia florescido. Estava as 2 tábuas da lei. Estava ali um maná que caiu do céu. Eles entendiam que aquela presença que descia no templo era por causa daquele caixote, era por causa daquela arca. Então eles tiveram uma ideia: o nosso povo está perdendo a guerra. O que nós vamos fazer? Vamos no templo, vamos pegar a arca, vamos vir para o arraial e o nosso Deus vai nos dar vitória. Quando eles foram no templo, eles pegaram o caixote, colocaram no seu ombro, começaram a caminhar no povo de Deus. Quando os filisteus olharam, eles ficaram preocupados, porque eles sabiam a fama, eles sabiam que todas as vezes que Israel se posicionava, Deus dava vitória para eles. Mas quando eles vêm cantando, salmodiando, que eles vêm gritando, tocando pandeiro, falando no meio do povo de Deus, que os filisteus olharam, um olhou para o outro e disseram: olha, o Deus deles está vindo, a dizer que vai dar vitória para eles, a dizer que agora nós vamos perder a guerra. O que os filisteus fizeram? Pegaram as espadas nas mãos, levantaram agora com ímpeto e começaram a ferir a Israel. À medida que aquele dia foi a maior morte, aquele dia foi a maior vitória que os filisteus tiveram contra a casa de Israel. Por que, pregador? Porque não adianta andar com um caixote no ombro, não adianta andar com um caixote para lá e para cá, se não tiver a reverência, se não tiver a prudência, se não tiver a sensatez. Não adianta estar dentro da casa se você não atrair a presença para casa. Não adianta estar dentro da casa se você não largar as práticas lá do mundo para atrair a presença para casa. Estar dentro da casa não é acostumar todos os dias, pôr uma Bíblia debaixo do braço, colocar a melhor roupa, ir para o culto, levantar a mão, chegar na igreja, cantar bonito, pregar bonito. Não é isso, isso não atrai presença. Sabe o que atrai presença? É um coração contrito, é um coração quebrantado, é uma vida de santidade, é uma vida de compromisso. Isso atrai a presença do Senhor dos Exércitos. Quando Ofni e Finéias olharam para a arca, eles pensaram: nós estamos com a presença, mas estavam com a prostituição. Eles pensavam: nós estamos com a presença, mas estavam andando sem compromisso. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a palavra. Deus não tem compromisso com quem anda torto na casa. Não tem, não tem, não tem. Olha para cá. Quando os filisteus agora vencem a guerra, o que eles fizeram? Pegaram a arca, colocaram no carro de vaca. E quando colocaram no carro de vaca, a Bíblia vai dizer que eles começaram a caminhar para o território dos filisteus. Aquelas vacas, quando estavam com a presença em cima da carroça, elas morriam, elas adoravam. Até os animais entendem como adorar o Deus verdadeiro. Mas quando os filisteus chegam agora na casa de Dagon, eles vão salmodiar, eles vão dizer: Marcos, nós vencemos os israelitas, nós trouxemos o Deus deles para cá. Pegaram o caixote, colocaram na presença de Dagon. Quando se levantam no outro dia, eles chegam na casa de Dagon, onde tem a estátua, o Deus deles estava com face na terra. Porque a presença para o povo de Deus é glória para o povo de Deus, a presença para o povo de Deus é santidade para o povo de Deus. Mas para os inimigos, Marcos, a presença, ela vem para massacrar, ela vem para humilhar, ela vem para destruir. Levanta a tua mão para o céu, que eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Se você andar com a presença, Deus vai destruir os teus inimigos. Se você andar com a presença, Deus vai humilhar os teus inimigos. Se você andar com a presença, os seus inimigos
Deus entraram para dentro do templo de Dagon. Aquela estátua havia caído em terra, está sem a cabeça, está sem os braços, só o tronco está em terra. Agora o Deus de Israel começou a ferir os filisteus, feriu eles com hemorroidas, feriu eles com chagas, feriu eles severamente. Quando eles olharam para Israel, eles não entendiam, pastor Gilson. Eles começaram a entender que aquela arca não era muita coisa boa na casa deles. Ficou 7 meses com os filisteus. Logo eles ficaram perturbados. Eles mandaram notícia para os hebreus dizendo: vem buscar essa arca, nós não queremos essa arca aqui. Os filisteus, agora perplexo, devolve a arca para os hebreus. Quem vai buscar a arca? A Bíblia vai dizer que um homem por nome de Aminadab, sacerdote da casa de Deus, vai buscar a arca. A arca vai ficar 20 anos na casa de Aminadab. Olha para cá, eu disse que quem não entende a presença, que quem não atrai a presença e quem não busca a presença, ela não serve de nada. Quando Aminadab leva a arca para a casa dele, 20 anos fica na sua casa, mas 20 anos não acontece nada. 20 anos fica na sua casa, mas você não vê nenhum relato de bênção, você não vê nenhum relato de algo acontecer. Simplesmente fica 20 anos. Agora Deus levanta Davi. Davi vai ser o rei de Judá. Quando Davi vai assumir o trono, ele vai dizer para o povo: eu não vou sentar no trono se a arca não estiver comigo. Eu não vou sentar no trono se a presença não estiver comigo. Ele pergunta para o povo: aonde é que está a arca? Alguém vai dizer para ele: meu rei, a arca está na casa de Aminadab. Vamos buscar a arca. Olha o que é que eles fizeram: prepararam um carro de boi, prepararam um carro novo. A Bíblia diz que eles chegaram na casa de Aminadab. E olha para cá, para carregar a arca, a lei vai dizer que primeiro tinha que ser sacerdote, segundo tinha que ser separado, terceiro tinha que ser 4 sacerdotes levita da casa de Levi, para carregar a presença dos ombros. Quando chega na casa de Aminadab, os sacerdotes da casa de Deus pegaram a arca e colocaram no carro de boi. Oh, meu irmão, a arca não foi para levar animal, a arca não é para estar no lombo de animal, a arca não é para estar no carro do boi, não. A arca é para a igreja, a arca é para o povo de Deus, a arca é para quem é separado, a arca é para quem tem compromisso. Quando eles pegaram a arca e agora começaram a tocar pandeiro, começaram a gritar, começaram a sabotear. Olha para cá, Marcos, eu gosto muito disso. Tem muita gente que se impressiona com barulho, tem muita gente que se impressiona quando entra na igreja. O povo está dando aviãozinho, o povo está gritando, correndo para lá e para cá. Olha para cá, eu quero que você entenda que grito nunca foi avivamento, que movimentação na igreja nunca foi avivamento. Correr para lá e para cá é performance. Tem pessoas que se impressionam quando o pregador prega eloquente, tem outros que se impressionam quando o pregador prega mansinho, mas isso é gosto, isso é pensamento. Para carregar a arca, a presença de Deus, tem liturgia, tem a maneira certa, e não é no carro de boi. Quando eles andavam com aquela presença no meio do caminho, a Bíblia vai dizer que um tal de Uzá, filho de Aminadab, vê o boi caminhando, ele trepida no meio do caminho, a arca começa a tombar, ele vai com a mão para tocar, Deus fere ele, mata ele, abre uma ruptura no peito dele. Davi olha, fica assustado, ele fica sem entender, ele volta agora, para no meio do caminho, ele olha para um lado e para o outro, fica sem saber o que fazer. Qual é a decisão que ele toma? Ele leva a arca para casa de um homem chamado Obed-edom. Quem era Obed-edom? Era o mais simples da casa. Quem era Obed-edom? A Bíblia vai dizer em 1 Crônicas, capítulo de número 15, que Obed-edom era porteiro da casa de Deus. Olha para cá, do pressuposto do porteiro da casa de Deus. O porteiro é o mais simples,
Simples, porque é o primeiro ministério que começa na casa. Quem é o porteiro? É o primeiro que chega, é o primeiro que arruma a igreja, é o primeiro que limpa banco, é o primeiro que olha tudo que está dentro da casa. Ele dobra o joelho, ele ora alguns minutos, ele arruma a fileira do banco, ele arruma o púlpito, ele limpa o banheiro. O porteiro é o mais simples da casa, ele é o primeiro a chegar, mas ele é o último a sair. O porteiro é aquele que chega, ele fica na porta, ele olha para dentro, mas ele está vigilante lá fora. O porteiro, meu irmão, era o que guardava a arca do templo. O porteiro é aquele que guardava a presença do templo. O que acontece? Obed-edom pega a arca e leva para sua casa. Sabe quanto tempo a arca vai ficar na casa de Obed-edom? Somente 3 meses. Mas Obed-edom entendia o que era presença. Obed-edom entendia o que era guardar a arca. Obed-edom entendia o que era aquele caixote. Olha para cá. Quando Obed-edom leva a arca para dentro da casa dele, a arca começa a abençoar a casa de Obed-edom. A arca começa a abençoar a família de Obed-edom. A arca começa a mudar a história de Obed-edom. Não é o tempo que você anda com a presença, mas é o compromisso que você tem com ele. O que você quer dizer, pregador? Já viu que tem pessoas que têm 20 anos de crente, mas não parece que é crente? Tem pessoas que vêm para a igreja todo dia, passando e saindo, mas sei como está. O compromisso se foi. Mas tem pessoas que chegam na igreja, 3 meses na igreja, é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas francas, trabalha na igreja, chega o primeiro, é o último a sair, não olha para o relógio, porque ele aprendeu a andar com a arca. Tem compromisso com a arca. Deixa eu ver se tem alguém aqui que tem compromisso com a arca. Aleluia. Aleluia. Ei, Urabacala subia. Ei, meu irmão, nós nos acostumamos com a presença, nós nos acostumamos com a igreja, nós nos acostumamos com as coisas de Deus. Tem pessoas que nesses últimos dias não acreditam mais no arrebatamento. Tem pessoas que nesses últimos dias você começa a falar da fé, virou motivo de chacota. Você vai para as redes sociais, quando você fala de línguas estranhas, as pessoas caçoas, as pessoas brincam, as pessoas imitam. Olha para cá, meu irmão, se alguém fizer isso perto de você e você não se sentir mal, é porque você não tem mais a presença. Se alguém fizer isso com você e você ri daquilo que é santo, daquilo que é separado, é porque você se acostumou com a presença. Mas quando isso te incomoda, você pode entender que a presença está dentro de você. A presença não está fora do caixote, a presença não está fora da onde teria que estar. Hoje Deus vai dar um sacode aqui. O crente vai sair cheio da presença, da presença, da presença, da presença, da presença de Deus. Acostumar com a presença é a coisa mais terrível. Por quê? Porque quando nós nos acostumamos, nós quebramos preceitos bíblicos. Já viu que tem pessoas que nada para ela faz mais alguma dificuldade, tudo pode, tudo aceito, entra na igreja como está e sai como está. Tem pessoas que se você for falar para andar decente, não quer mais andar decente, quer andar sensual. Tem pessoas que se você for pregar doutrina, ele fala que isso é ultrapassado, não precisa mais. Tem pessoa que se você for falar que é pecado, ele fala que não é pecado mais. Olha para cá, lembra de Adão? Quando Adão estava no Éden, a Bíblia vai dizer que na viração do dia, Deus descia todo dia para quê? Para se comunicar com Adão, para ter um relacionamento com Adão. Mas um certo dia, Deus dá uma ordem para ele dizendo: tá vendo aquela árvore lá, Adão, que está no meio do jardim? Não toca nela, não come dela. Tudo que tem aqui você pode, tudo que tem aqui você pode dar nome, tudo que tem aqui é seu, mas aquela árvore não toca, naquela árvore não coma. Adão agora tem uma
uma esposa por nome de Eva. Eva vai fazer o quê? Ao invés de ir para a viração do dia, se comunicar com Deus, foi comunicar com a serpente. E olha para cá, quem não comunica com Deus, comunica com a serpente. Como é isso, pregador? É quem tem o dia todo para adorar a Deus, falar com Deus, ao invés de ler a Bíblia, ao invés de dobrar o joelho, ao invés de buscar Deus, vai para o WhatsApp, Instagram, Facebook, vai para a casa do vizinho, vai no fofoqueiro, vai para a rua, vai falar do pastor, vai falar da igreja, vai falar de tudo que não presta, dando ouvido para a serpente. Aí de repente não quer ir mais na igreja, de repente a Bíblia já não serve mais para ela, de repente os hinos que é cantado na igreja já não servem mais para ele. Aí sabe o que acontece? Ele vai ser expulso do jardim, ela vai ser expulsa do jardim. Por quê, pregador? Porque deu ouvido para a serpente. Para, meu irmão, para, minha irmã, de emprestar seu ouvido para a serpente. A pregação da serpente é: isso não tem problema, isso aí pode, isso aí é porque Deus quer que você não seja igual a ele. Ô meu irmão, para de dar ouvido para a serpente, que a serpente quer te matar, a serpente quer te destruir, a serpente quer pôr frieza dentro do nosso coração. Mas hoje o leão da tribo de Judá, ele vai fazer você entender o que é a presença essencial na tua vida, a presença essencial na tua casa, a presença essencial na tua vida, na tua vida, na tua vida. Ei, meu irmão, quem tem a presença não retrocede, quem tem a presença não se declina, quem tem a presença adora, quem tem a presença busca, quem tem a presença fica vigilante, quem tem a presença se desvia do mal, quem tem a presença não dá ouvido para o diabo, quem tem a presença não busca a roda dos escarnecedores, quem tem a presença é cheio do Espírito Santo de Deus. Deixa eu ver se aqui tem alguém que tem a presença. Tem. Ainda tem alguém que fala em línguas estranhas. Tem alguém ainda que tem a botija cheia de azeite. Ainda tem alguém aqui que tem compromisso com a palavra. Ainda tem alguém aqui que está esperando o noivo. Ainda tem alguém aqui que entende que para recarregar a presença, primeiro precisa de compromisso, primeiro precisa largar o mundo, primeiro precisa renunciar a si mesmo para andar com a presença. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você adorar, só para você sentir essa presença aqui hoje, só para você sentir essa presença aqui hoje, só para você sentir. Eu já estou sentindo aqui. A presença não é quando você entra na igreja, a presença é quando você já sai de casa com ela, a presença não é quando você assenta no banco, a presença é quando você acorda pela manhã, dobra o teu joelho e fala: eu estou aqui vivo, feliz, porque Deus me sustentou, me sustentou. Deixa eu ver se você tem motivo para adorar a presença. Deixa eu ver se você tem motivo para adorar esta presença. A primeira coisa é de quem perde o compromisso com a presença, a chamada prudência, é se esfriar na fé. A frieza entra no coração. Quando a frieza entra, a segunda coisa que acontece é a raiva. Por quê? Porque é o princípio da morte espiritual. Lembra o que Tiago disse? Que o pecado primeiro vem quando você é atraído pelos olhos. E atraído pelos olhos, desce para o coração. Descendo para o coração, nós consumamos o pecado. O pecado não acontece do dia para a noite. O pecado acontece em fração de tempo. Você vai dando ouvido para a serpente, você vai distanciando da presença, você vai deixando a verdadeira adoração. De repente, a gente já não se sente mais atraído pelas coisas de Deus. A frieza entra. Quando a frieza entra, entra a morte espiritual. Quando a morte espiritual entra, aí você toma ódio das coisas de Deus, toma ódio da casa do Senhor, toma ódio da Bíblia, toma ódio dos hinos,
Se o seu irmão agora te chama para ir para a igreja, você toma ódio do irmão, fala que o irmão é chato, que o pastor é chato, que a pastora é chata. Se vem na igreja forçado, chega aqui, fala que o cantor cantou desafinado, que o pregador não pregou a Bíblia, acha defeito na pregação, acha defeito em tudo que é apresentado, põe defeito no tempo, põe defeito no ambiente, põe defeito em tudo. Mas olha para cá, o defeito não está no tempo, o defeito não está no pastor, o defeito não está no pregador, o defeito está em nós mesmos, que emprestamos o ouvido para a serpente que quer nos destruir. Jesus, é verdade, Deus. Quer que eu explique isso? Quer que eu vou além? Lembra de Simão, o fariseu? Ele agora é doutor da lei. Ele está em Betânia. Quem que ele vai convidar? Ele vai convidar Jesus para vir para a casa dele. E Jesus vem. Jesus agora chega na casa do fariseu. E quando Jesus chega em Betânia, ele vai se assentar na mesa aonde Simão estava, aonde os convidados de Simão estavam. E quando eles começam a participar daquele jantar, a Bíblia vai dizer que Maria, irmã de Lázaro, ela vai invadir. E olha para cá, ela não foi convidada. Ela não era alguém que estava na lista de participantes. Eu aprendo muito aqui, eu acho isso muito lindo. Por quê? Porque para adorar a Deus, nós não precisamos ser convidados. Para adorar a Jesus, nós precisamos de oportunidades. Para adorar Jesus, nós não temos que esperar ninguém nos convidar mais. Porque tem pessoas que falam, lá na minha igreja eu não tenho oportunidade, lá na minha congregação eu não tenho oportunidade. Quando eu vou, o pastor não me dá oportunidade para pregar, o pastor não me dá oportunidade para cantar. E quem disse que eu preciso da igreja para me pregar, para me cantar? Eu posso pregar nas vielas, eu posso pregar nas ruas, eu posso pregar no trabalho, eu posso pregar no ônibus, eu posso pregar no avião. A gente não prega só com a boca, a gente prega com o vestimento, a gente prega com o comportamento, com a sua maneira de se andar, vestir, se comportar. Eu já vi muita gente falando assim, paletó não prega. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu chegasse aqui de chinela havaiana, bermudinha curtinha, sem camisa, e pegasse esse microfone e fosse para pregar para vós outros, será que alguém daria crédito para a minha pregação? Se eu chegasse aqui, de qualquer maneira, para pregar para vocês, sejam sinceros consigo mesmos, será que ouviriam uma mensagem? Não causaria estranheza? Mas quando a pessoa quer pegar o que é santo e colocar sendo profano, aí ele vem com as suas ideologias. Não precisa disso para pregar, não precisa daquilo para pregar. Mas quando Maria entra, o fariseu estava ali na mesa. Ela vai entrar com duas coisas. Primeiro, ela vai entrar com um vaso de alabastro, cheio de perfume, que é o mesmo óleo, é o mesmo azeite que usava as botijas, é o mesmo utensílio. O que ela faz? Ela invade aonde Jesus está. E a primeira coisa, ela quebra o vaso, pega aquele perfume e derrama ele todo sobre Jesus. Quando ela derrama, ela não para. Ela agora começa a chorar, porque ela não foi para participar da mesa. Ela não foi ali por causa do fariseu. Ela não foi ali por causa do que as pessoas pensavam dela. Ela foi ali simplesmente por causa do Mestre, por causa do Salvador, por causa daquele que um dia havia estendido as mãos para ela. Ei, ela agora quebra o vaso, ela derrama o perfume, ela começa a derramar as lágrimas nos pés dele. E não para. Ela pega os seus cabelos, começa a enxugar os seus pés, começa a passar os seus cabelos nos seus pés. O fariseu olha para ele e fala, sei não. Se esse aí fosse verdadeiramente quem ele diz que é, ele saberia quem é essa que está tocando nele. Ele saberia quem é essa que está passando o cabelo sobre ele. Em outras palavras, ele estava com um culto pré-moldado. Como é isso, pregador? Já viu que tem pessoas que para adorar,
Ele olha no cartaz e fala: hoje eu não vou, porque é o pregador fulano de tal. Eu vou amanhã, porque o fulano prega demais, porque a fulana canta demais. Eu só vou hoje se o culto começar primeiro com o hino da harpa, se der uma palavra, se cantar o hino fulano de tal. A gente chega num ambiente como esse com um culto pré-moldado. A gente quer ditar as regras de como é o culto. Oh, Jesus de Nazaré! Mas a Maria, quando entrou na casa de Simão, ela não tinha nada programado. Ela só queria adorar. Ela só queria entregar a sua melhor adoração. Ô pregador, o que você está querendo dizer? Maria foi e deu tudo que tinha. Ela entregou a sua reserva. Ela pegou o que era mais precioso. Ela saiu dizendo: eu só vou, eu só preciso tocar nele. Eu só preciso chegar perto dele. Eu só preciso me aproximar dele. Eu só preciso chorar perto dele. Eu só preciso que ele entenda que eu fui para adorar ele, para adorar ele, para adorar ele. Mas se você entrou aqui como um fariseu, você tem motivo mesmo para reclamar. Mas se você entrou aqui como adorador, você também tem motivos para adorar. Ô meu irmão, minha irmã, não sei se você está entendendo. Para atrair a presença, você só precisa se derramar diante dele. Deixa eu ver se você veio para adorar de verdade. Deixa eu ver se você veio para se derramar de verdade. Deixa eu ver se você veio com um culto pré-moldado, ou você veio para quebrar o vaso de abraço e dizer: é hoje, é hoje, é hoje que eu me derramo diante dele. Oh Deus Todo-Poderoso, aleluia. Aí Simão agora olha para Jesus com um olhar de reprovação. E Jesus olha para ele e vai falar assim: não, Senhor, desde a hora que eu cheguei aqui, Senhor, tu não me deu um ósculos santos. Simão, desde a hora que eu entrei na sua casa, você não derramou uma lágrima. Desde a hora que eu entrei na sua casa, Simão, você não me deu uma toalha para mim limpar os meus pés. Você está rasgando no seu coração, por quê, Senhor? Porque você está com esse culto pré-moldado. Tira essa frieza do seu coração, Simão. Tira essa tristeza do teu coração, Simão. Tira essa raiz de amargura do seu coração, Simão, que está te matando. Larga de ser fariseu. Larga de querer ser doutor da lei. Larga de querer ditar regra para culto. Para estar na presença de Jesus só precisa de 2 ou 3 que são verdadeiros adoradores. Que são verdadeiros adoradores. Eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Cadê o primeiro? Cadê o segundo? Cadê o terceiro que veio para adorar? Olha para cá, eu vou encerrar aqui. A Bíblia diz, capítulo 15 de Lucas, 3 parábolas. Primeira parábola, de um pastor que deixa 99 ovelhas e vai atrás de uma que havia se perdido. A terceira parábola vai falar de um pai que tem 2 filhos. Um filho vai para fora e se perde, e o outro fica dentro de casa, perdido, junto com o pai. Mas a segunda parábola, eu quero que você redobre a sua atenção, está falando de uma mulher que tinha 10 dracmas. A liturgia histórica vai trazer um plano de fundo muito lindo. Para quem ainda não conhece, a história vai dizer que aquelas 10 dracmas era quando o noivo fazia um voto de casamento e que ele convidava a noiva agora para ser a sua futura esposa. Ele daria, Marcos, 10 dracmas para ela. Essas 10 dracmas, ela vinha envolto de um lençol. Para quê? Para todas as vezes que a noiva saísse pelas ruas, ela colocava aquele lençol sobre a sua cabeça, com as 10 dracmas. Quando alguém olhasse para ela, e que fosse do sexo masculino, ia dizer: aquela noiva é compromissada. Ela já tem um voto, ela já tem um dote que está sendo pago. Mas entenda que quando aquela noiva perdesse uma dracma, o voto era quebrado, o compromisso era quebrado.
É por isso que o texto vai dizer que ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. O que que ela vai fazer? Primeiro, ela vai pegar a lamparina. Para quê? Para trazer luz para onde não tinha luz. Segunda coisa que ela vai fazer, ela vai varrer a casa diligentemente, cômodo por cômodo, espaço por espaço. Para quê? Para encontrar o que tinha perdido. E detalhe, ela não varreu de fora, ela varreu dentro. Sabe o que Deus está falando conosco aqui hoje? Hoje é noite de primeiro acender a candeia. Hoje é noite de começar a varrer a casa, começar a pôr para fora tudo que não presta, começar a limpar o que está de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. E tem uma coisa, tem muita gente que quando vai limpar a casa varre para baixo do tapete. Hoje é preciso levantar o tapete e tirar a sujeira que está debaixo, porque senão não encontra a dracma. Se não encontra a dracma, não tem compromisso. Se não tem compromisso, não tem um noivo. Se não tem um noivo, não tem casamento. Se não tem casamento, não tem as bodas do Cordeiro. Se não tem as bodas do Cordeiro, não tem a nova Jerusalém. Se não tem a nova Jerusalém, não tem novos céus, não tem novas terras. Se não tem muros de jaspis, não tem ali o asfalto de ouro, não adianta. Para entrar naquele grande dia tem que estar preparado. Para entrar naquele grande dia tem que estar prudente. Para andar naquele grande dia, meu irmão, não adianta simplesmente carregar a arca vazia. Para entrar naquele grande dia tem que ter compromisso. Segura na mão do teu irmão, segura na mão da tua irmã. Olha para ele, olha para ela, diga para ele: e aí, como está o teu compromisso hoje com o noivo? Está preparado para cantar e o alarido do noivo? Está preparado para o toque da trombeta? Está preparado? Ei, deixa eu ver se tem uma igreja preparada aqui. Deixa eu ver se tem uma igreja que tem azeite aqui. Deixa eu ver se tem uma igreja que tem reserva aqui. Deixa eu ver se tem uma igreja que está aqui com as prudentes esperando pelo noivo. Ou você foi ali para ver se você encontra alguém que vende azeite, ou você foi ali para dar uma olhadinha lá fora, ou você foi ali para dar uma distraída. Tem pessoas que estão aqui para adorar, e se você veio para adorar, quebra o vaso nessa noite, derrama o teu melhor perfume, levanta a tua mão para o céu, libera o teu melhor glória para adorar o nome dele, o nome dele, o nome dele, o nome dele. E te calassuri me cadoreba calassomenácia. Olha aí, a presença do Espírito está aqui. O grande Deus, o eterno Pai, está sobre esta casa, sobre este povo. Ele está procurando os fiéis da terra, a quem ele possa buscar. E ele vai vir buscar a sua igreja, que está preparada. Ei, abre a tua boca, crente. Abre a tua boca, mulher. Abre a tua boca, homem. Ei, se precisa limpar a casa, limpa a casa aí agora. Se precisa varrer a casa, varre a casa agora, mas não perca o teu compromisso. Não perca a tua dracma. Não perca a chance de se encontrar com o noivo. Deixa eu ver a igreja preparada. Ô, pastor Gilson, eu sabe que eu me alegro é que aqui tem um número pequeno de pessoas, mas nós viemos para adorar, nós viemos para glorificar. Eu ando aí em várias igrejas e você entra, o povo põe painel na igreja, solta fumaça, o povo dança, o povo pula, mas a presença
mensagem dura, fazer crente se afastar da igreja. Sabe o que faz crente se afastar da igreja? É pecado, é sair do culto e ir para um motel, é sair do culto e falar mal do pastor, é sair do culto e falar mal da igreja. Mas crente que ouve a palavra, a palavra é vida, a palavra é eficaz, a palavra é brasa, a palavra é fiel, a palavra é verdadeira, a palavra traz vida, a palavra traz promessa, a palavra traz a solução para a tua vida. Foi Jó quem disse no capítulo de número 14, versículo de número 7: ainda há esperança para a árvore que se foi cortada. Sabe o que Deus está dizendo hoje aqui? Não importa a maneira que você chegou, mas se você atrai a presença, ainda tem esperança, ainda tem esperança, ainda tem esperança. Pregador, tem esperança para o Rio de Janeiro? Tem esperança. Pregador, tem esperança para o esposo que foi embora de casa? Tem esperança. Pregador, tem esperança para aquela mãe que está com o filho no leito hospitalar? Tem esperança. A mensagem que nós estamos pregando é a mensagem da cruz, não é a mensagem da chave, não é a mensagem do carro, não é a mensagem que eu vou ali e agora Jesus volta, não. A mensagem é uma mensagem profética, e eu agora, através da autoridade do Espírito Santo, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, e a palavra é profética, não é a palavra providencialista, é uma palavra profética. O que é uma palavra profética, pregador? É aquela que é imbuída com fé, e onde ela entra, ela atravessa a divisão da medula e da alma, ela alcança o lugar que é preciso. Só quem veio para receber a palavra profética, levanta a tua mão direita, levanta a tua mão esquerda, porque antes do término deste culto, o Espírito Santo de Deus vai entrar na tua vida, vai entrar na tua casa, vai entrar na tua família, vai entrar no teu lar, e antes que terminar este ano, você vai levantar a tua mão e vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem acredita nisso, libera um glória bem gostoso para Jesus. Glória a Deus. Convido os irmãos para ficar de pé. Aleluia, Jesus. Convido os irmãos para ficar de pé. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Vem aqui, amor. Vamos agora. Aleluia, Deus. Ei, Glória. eu sei que você veio hoje aqui porque você é prudente. Eu sei que você veio hoje aqui porque você veio para adorar. Aleluia. Eu sei que você veio hoje aqui para você dar o seu melhor. Eu sei que você veio hoje aqui porque você queria chegar mais perto do Mestre. Oh, Jesus, aleluia. Porque você tinha muitos motivos para estar em outro lugar, para escolher outro lugar. Mas a tua decisão é: hoje eu vou aonde Jesus está. Eu vou para adorar Ele, para glorificar Ele. E todos que vêm para a presença de Jesus não saem de mão vazia. Não sai, não sai, não sai. Não sai. Glória, glória, glória. Escuta isso. Aleluia. Há poucos dias atrás, eu estava, pastor Gilson, passando uma dificuldade imensa com um filho autista. Escuta isso. Com um filho autista. E minha esposa começou a ficar preocupada, porque nós levamos em 3 médicos. Os 3 médicos, Marcos, disseram assim: esse menino tem um problema, ele precisa passar por uma série de avaliações, pela neuropsicóloga, pela TO, precisa passar por um fono. E a professora da escola disse assim: o menino não aprende, ele vai, mas não entra as coisas na cabeça dele. Os pais têm que ter uma atenção maior. Eu cheguei em casa preocupado com aquilo. Só que todas as vezes que ele acorda, ele fala uma coisa que sempre me chamou a atenção. Ele grita, Marcos, ele grita: papai, acordei. E eu vou onde ele está, ele me abraça. E ele fala assim: papai, eu te amo. Isso me chama muita atenção todas as vezes que ele faz. Quando ele desce na cama, aí ele vai até no banheiro, faz o xixizinho dele, depois ele volta perto de mim e fala assim: papai, vamos lutar? Todos os dias ele faz isso. E eu falo: vamos lutar. Eu brinco de lutinha com ele.
Sabe o lado paternal? Você vai e brinca, venci, ele me derruba no chão e fala assim, você venceu? Ele sorri e brinca. Eu olhei para o meu filho e falei assim, eu sou o sacerdote da casa. Eu prego fé todos os dias. Eu prego esperança todos os dias. Eu não carrego a presença só lá na igreja. Eu tenho que carregar a presença dentro da minha casa. Eu peguei ele, pastor Justo, puxei para perto de mim. Falei, filho, nós vamos brincar diferente hoje. Ele falou, de quê, papai? Eu falei, hoje nós vamos brincar de culto. Ele falou, e quem é o pregador? Eu falei, ou eu ou você. Ele falou, você então. Você já pega, né, papai? Eu falei, já. Ele falou, papai, eu também quando crescer eu vou pregar. Eu falei, vai, filho? Eu falei, vai. Eu falei, então agora eu vou profetizar sobre você. Ele falou, e como que é? Eu falei, fecha os seus olhos, faz assim com as suas mãos. E ele fechou os olhos, fez assim com as mãozinhas. Eu coloquei a mão na cabeça dele. Falei, Senhor Jesus, o meu filho falou com a boca dele que ele vai ser pregador da palavra. Aleluia, Jesus. Que ele vai ser um homem de Deus. Que ele vai ser cheio do Espírito Santo. Eu anulo em o nome de Jesus toda palavra contrária contra a vida dele. Tudo que o inimigo tentou semear, eu não sei de qual é a forma, mas eu sei que tentou semear para colocar ele um inútil, colocar ele um inválido. Mas a partir de hoje, a vida dele nunca mais será a mesma. Ele foi para a escola. E a gente vai trabalhar todos os dias, às vezes a gente se desliga das coisas. Um mês, a professora mandou um recado para minha esposa. Falou, vem na escola. Nós fomos. Chegou na escola e falou assim, qual é o médico que você está levando seu menino? A gente tinha levado em 3 consultas, mas há um mês atrás. Ela falou assim, a gente está levando uma médica de Rio Verde. Falou assim, passa o nome dela que ele é excepcional. O menino mudou da água para o vinho. Ele é o melhor da sala. Glória a Deus. Ele termina tudo Aleluia, primeiro. Jesus. Ele faz tudo na hora exata. Ele chega na escola, ele agora ajuda a olhar as crianças. Quando alguém está fazendo bagunça, ele vai lá e fala assim, senta na outra cadeira. Ele chegou em casa e falou, papai, eu vou ser pregador, eu vou ser bombeiro e vou ser desenhista. Eu falei, amém, meu filho. Você crê assim? Ele falou, creio. Ele fez um desenho, Marcos, que eu olhei, eu pensei, isso aí foi um adulto que fez. Você não está entendendo o que eu estou dizendo. Deus te deu poder para você profetizar. Profetiza, Ezequiel, nesse vale de ossos secos. O profetizar é nosso. Quem faz o milagre é Deus. Eu acho que você entendeu agora o que Deus está falando contigo aqui hoje. O que Deus veio para te trazer à sua memória aqui hoje. O que Deus veio te ensinar aqui hoje. Não há nada impossível para Deus. Lucas 1:37. O que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Por que você está turbando o seu coração, filha? Por que você está turbando o teu coração, filho? Porque às vezes você fica com medo. Porque você não dá crédito na tua chamada. Porque às vezes você abaixa a sua cabeça e pensa que Deus não está contigo. Ei, olha para cá. Isso aqui eu não vou chamar de culto. Isso aqui é um ajuntamento de profetas e profetisas que Deus chamou hoje. Ei, está contado a dedo quem era para estar aqui. Quem não veio é porque Deus não permitiu. Deus hoje está falando com pessoas diferentes aqui, viu? Prepara, que você não está aqui por qualquer motivo. Você está aqui porque você precisava ouvir essa palavra. É através de você. Escuta isso, eu vou repetir porque agora eu senti Deus nessa palavra. É através de você que Deus vai marcar a cidade de Rio Verde. Prepara, é através de vocês que Deus vai marcar igrejas, lugares, ambientes. Prepara, eu estou liberando uma palavra profética. Essa aqui veio do céu. Deus está dizendo assim, prepara, o teu louvor a partir de hoje nunca mais será o mesmo. Prepara, a mensagem que você pregará nunca mais será a mesma. Prepara, lá no seu trabalho, pessoas vão sentar com você para ouvir a mensagem que você tem para pregar. As pessoas querem entender o porquê a sua casa tem essa unção. As pessoas querem entender o porquê você chama tanta atenção. As pessoas vão querer entender este brilho que está sobre você. E você vai dizer, eu fui numa igrejinha ali, é muito simples. É muito simples. O pastor é simples. O ambiente
Santo falou para mim agora que ele vai começar a tocar, pastor Gilson, em vizinhos que estão aqui ouvindo essa mensagem. Escuta isso, a palavra é profética. Eu sou um crente doido, viu? Eu sou um crente meio doido. Você é vizinho que está ouvindo essa palavra, a palavra é profética. E Deus falou para mim que pessoas que estavam em leito hospitalar, Deus vai levantar e vai ter testemunho. Vai ter testemunho. Eu sou meio doido, eu sou meio doido, eu sou meio doido. Olha aqui, ó, tem alguém que está ouvindo o som desse culto aqui hoje. O Espírito Santo está te alcançando aí. O Espírito Santo está te alcançando na tua casa. E Deus manda falar para você que essa angústia que está no teu coração, que essa angústia que está na tua alma, Deus vai arrancar hoje. Você não vai perder mais noite de sono. Você não vai ficar preocupado, preocupada, porque o Espírito Santo está entrando na tua casa hoje. Ei, Deus está aqui. Deus está aqui. Canta, Marcos. Canta, minha filha. Deixa Deus te usar aqui na casa hoje. Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina entender. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. Olha a restituição do Senhor descendo agora.